Complicadas as datas lá. Pessoal, estão me ouvindo bacaninha aí? Tudo bem? Eu preparei uma palestra de 2 horas e 43 minutos. Como o Lu tomou 43 minutos, eu vou fazer só de 2 horas. Bacana? Ninguém tá com sono não, né? As crianças estão meio guardadas em casa, né? Primeiro eu vou confundir vocês todos. Mas depois, no final, todos entenderão. Eu escolhi essa palestra, esse título, porque é uma pergunta que a gente se faz. E durante os nossos estudos, na nossa mediúnica, às quinta-feiras, todas as quinta-feiras, às 17h30, 19h30, a gente se reúne aqui para uma palestra, para um estudo. Primeiro a mediúnica prática e depois a gente faz o estudo. E todos nós reclamamos, onde é que está Deus? Porque quando a gente era novinho, a gente achava que Deus... Porque aqui tem pessoas aqui, quem tem abaixo de 30 anos aí? Levanta a mão, por favor. Aí, tá vendo? Mas mesmo assim, quando era criança, eu tenho certeza que ele achava que Deus era aquele velhinho que ficava igual um Papai Noel sentado na cadeira e julgando. Você está certo? Passe à direita. Você está errado? Passa à esquerda. E julgava todo mundo de acordo com os males seus. Porque a gente foi ensinado assim também. Boa noite. Então a gente vem com aquele negócio, cadê Deus? Onde é que está Deus? Estou procurando Deus, igual uns bestalhados, né? Mas nós vamos saber sobre Deus hoje, bastante. E eu sempre gosto de anexar aos conhecimentos a questão da religião, da filosofia e da ciência espírita, que é o tripé que nos sustenta ao estudo, pelo que Maria Luísa até falou. Amai-vos e instruí-vos. Vamos ver essas duas coisas aqui hoje, bem interessantes. Então, antigamente, lá quando a gente era bem mais animalesco, bem antes de Jesus Cristo, se a pessoa olhasse diferente para a gente, tchau. A gente fazia o que a gente sabia fazer, que era acabar com a vida deles. Se a gente disputava um alimento, a gente tomava, matava e alimentava. E se fôssemos um pouquinho mais para trás, a gente alimentava o que a gente matou também, né? Então, por volta de 1750 anos de Cristo, aí tem uma baguncinha temporária, mas o homem, então, teve o seu primeiro código de lei escrito na humanidade, escrito mesmo, para que ele pudesse seguir, que é o famoso Código de Hammurabi, ou a Lei de Talião. Ou seja, a pessoa ia ser punida, a pessoa que cometeu um crime, ele ia ser punido da mesma forma do crime que ele cometeu. É bem lógico, né? Para que ele pudesse, então, sentir aquilo que ele provocou. Porque, assim, se eu cortasse o dedo de alguém, o outro alguém vinha em mim e me matava, cortava o pescoço. Então, aqui colocava uma certa igualdade na lei. Eu não sou doutor da lei nesta reencarnação, mas é entendível, é lógico esse processo. E hoje a gente entende isso. Então, ela consistia na rigorosa reciprocidade do crime em relação, a pena era em reciprocidade ao crime cometido. Tudo tranquilo, né? E foi encontrado em muitas leis, né? E então a gente veio crescendo, veio então as leis lá na Grécia, vieram as leis romanas, que a gente pôde seguir uma certa organização mais adequada. E hoje nós estamos aqui um pouco mais evoluídos, sentindo na própria pele aquilo que fazemos ou que pensamos
porque já nos levam à dor, no remorso. Mas essa não é uma lei humana, essa é uma lei divina. Então, essa introdução da lei humana é porque a gente escreve um tanto de lei, mas a gente tem uma lei no Brasil, nós temos uma lei nos Estados Unidos, outras leis na Europa, e quando nós adentramos ao outro país, nós somos, então, conduzidos a seguir aquela lei. Não é assim? É como se eu tivesse saído da minha casa e entrado na casa de Maria Luísa. Eu não vou chegar lá fazendo o que eu faço na minha casa. Eu tenho que respeitar aquele ambiente novo para mim. Chegar abrindo a geladeira, né, com calma. Então, você tem que tornar-se um cidadão daquele local para então você, num ambiente societário, ou seja, em sociedade, você se adequar àquilo, senão nos tornamos animalizados. Então, as leis humanas vieram para que pudéssemos compreender e conviver melhor em sociedade. Dito isso, a lei humana, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, e isso aqui é filosofia espírita, ela atinge certas faltas e as pune. Não é assim? Desde que ele é descoberto, né? Porque se ele não for descoberto, está impune. Pode então o condenado reconhecer que sofre a consequência daquilo que fez. Mas a lei não atinge nem pode atingir todas as faltas. Incide especialmente sobre as que trazem prejuízo à sociedade. E nós estamos passando por um momento difícil que nem isso está acontecendo, né? Diga de passagem. E não sobre as que só prejudicam os que as cometem, ou seja, o próprio indivíduo que cometeu a falta. Ele cometeu a falta, mas as leis humanas, elas são para consertar um processo em relação à sociedade, mas não a ele próprio. Ele sofre aquela lei, mas não existe nada específico que ele, né? É uma questão moral. Deus, porém, quer que todas as suas criaturas, e isso está aqui no inseto, na tartaruga, em todos nós, nas plantas, em todos nós, progridam. E, portanto, não deixe impune qualquer desvio do caminho reto. Qualquer desvio do caminho reto. Tem um caminho que nós devemos seguir. E quando nós saímos desse caminho, os primeiros prejudicados somos nós mesmos. Na pergunta que Kardec faz aos Espíritos, de número 764, assim ele diz: Disse Jesus, quem matou com a espada, pela espada perecerá. Estas palavras não consagram aquela pena de Talião, a lei de Hammurabi? E assim, a morte dada ao assassino não constitui uma aplicação dessa pena? Veja bem como é que Kardec é perspicaz, né? Assim, mas espera aí, Jesus falou isso aqui, ó. Né? Quem matou pela espada, isso é lei de Talião. Serás punido pelo crime da forma como o crime você cometeu. E aí? Jesus estava falando alguma coisa errada? A resposta vem de pronto. Tomai cuidado. Muito vos tendes enganado a respeito destas palavras, como acerca de outras. E isso está em todas as escritas, os Espíritos nos alertam, porque seguir simplesmente as palavras escritas cometemos os erros, porque não pegamos o sentido da letra, o que está por trás dessa frase. A pena de Talião é justiça de Deus. Então, quando Jesus falou isso lá para o apóstolo, assim, ó, e pegando a orelha, né, e colocando no lugar, guarda a tua espada. Porque o que você está fazendo, você vai sofrer. Por uma justiça divina. Não é o homem que vai ter que fazer isso.
É Deus quem a aplica. Todos vós sofreis essa pena a cada instante das nossas vidas, pois que sois punidos naquilo em que haveis pecado, nesta existência ou em outras passadas, das coisinhas que nós fizemos, que não nos lembramos enquanto reencarnados. Estão seguindo a sequencinha aí? Tá bacana? Estamos falando de justiça humana e agora falando como é que é a justiça divina. E a grande pergunta, onde está a lei de Deus? Tranquilo? Serás julgado pelo juízo, seu juízo. A sua consciência. Na consciência. Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, pergunta Kardec, que necessidade havia então ela de lhe ser revelada a justiça divina? Se ele já traz na cabeça, para que tem que ser revelada? Ele a esquecera e desprezara. Quis então Deus que lhe fosse lembrado que existe essa justiça, que está na consciência e como ela é aplicada. Portanto, nós então sabemos, e isso está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Causas Atuais das Nossas Aflições, não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração da sua lei, da lei de Deus, que não acarrete forçosas e inevitáveis, são inevitáveis, consequências, mais ou menos deploráveis, de acordo com o crime cometido. Até quando se fala raca a palavra, lembra? Está aí. Porque você emitiu a palavra, você acusou, você era pronunciado e cuspia-se no chão. Então aquilo era uma ofensa para uma pessoa, você ofendeu. E ali saía a palavra, é o que seu coração sente. Ali já expressava o desprezo, o nojo que se tinha por aquela pessoa. É um crime? Perante as leis dos homens, não. Não tão grave. Mas se ele é um crime, mas não existe um crime mais grave? Existe. Fui lá e abortei a criança que estava no meu ventre. Um espírito que estava por nascer. Então essa consequência, ela é maior ou menor de acordo com o crime cometido por cada um de nós. Os sofrimentos que decorrem do pecado são-lhe uma advertência de que procedeu mal. Dão-lhe experiência, quando erramos e nós sofremos com aquilo, nós ganhamos experiência. Vivenciamos o erro por várias vezes em nossa consciência. Eu não vou fazer mais isso. Eu não quero mais isso para a minha vida. Meu Deus, que complicação que eu estou só porque eu fiz aquilo. E eu não sabia que ia ter essa... Entenderam? Vai trazendo experiência de vida. Sentir a diferença existente entre o bem e o mal. Começamos então a evoluir no processo de diferenciar uma coisa da outra, o bem do mal, porque se eu tivesse feito bem, eu seria abraçado, agraciado, beijado, ia receber orações, mas eu fiz o mal. Então a gente começa a pesar as coisas dentro de nós mesmos, no nosso íntimo. E sentir a necessidade de nos melhorarmos. Eu não vou fazer isso mais. Então tá onde? Tá aqui, esse senso de justiça. A lei de Deus. E nós estamos estudando um livro na nossa mediúnica chamado Mecanismos da Mediunidade. E aqui traz como que Deus, então, instituiu em nós essa consciência de justiça e como ela funciona para a gente.
Porque no Espiritismo funciona assim, a ciência agora. Vamos entrar na parte científica do processo da justiça divina. Não sei se alguém já tinha pensado nisso. Mas isso me ocorreu, talvez por uma intuição, porque eu estava estudando como vai funcionar a mediunidade. Mas vejam bem as ligações e como André Luiz nos traz o processo de evolução e a forma com que nós pensamos e fazemos atua em nós e nos demais. No capítulo 4, ele traça, depois de iniciar, no capítulo 1, 2, 3, ele começa falando de muita química, de átomos, de quando os elétrons saem do centro do átomo, voam e depois ele volta, isso é chamado de fóton, que emite uma energia, e começa a falar da energia e dando as qualificações, e nos traz então aqueles cientistas à época da Renascença, do Iluminismo, que vem trazer todo o estudo lá na França e em outros países a respeito da ciência química, física, biológica, e vem então a doutrina espírita unir a ciência com a religião. Porque havia uma guerra. Primeiro era só a religião. E se a pessoa fazia um perfume diferente, ela era bruxa. E ela era queimada pela igreja. Por nós, né? Nós estávamos lá, diga-se de passagem. Não lembramos, mas com certeza eu devia estar queimando os outros lá. E depois veio a ciência cortando a religiosidade em nós. Isso não é científico, isso não tem explicação. Como se fosse o homem, então, um Deus para definir o que tem explicação e o que não tem explicação. E vem a doutrina espírita unir as duas coisas. Então, nos fundamentos, ou seja, nos princípios existentes da criação, vibra, treme o pensamento imensurável do Criador, e sobre esse plasma divino vibra o pensamento mensurável da criatura, que somos nós. O pensamento do Criador é imensurável, é o hálito divino, é o que criou todos nós. É o fluido universal, tá ali. Nós estamos como peixinhos dentro d'água. A constituir-se no vasto oceano de força mental, e nós vamos ver o que é isso aqui mais um pouquinho à frente, em que os poderes do espírito, de nós enquanto espíritos, manifestamos nesse ambiente criado por Deus. Então, o fluido elementar, ou hálito divino, isto aqui é fluido vital, fluido vital, fluido vital, fluido vital, tudo é fluido vital. Só muda as moléculas, né? Então, o fluido elementar, e que cada planeta tem o seu, está lá na Gênesis, está no Livro dos Espíritos, não é isso? Por base manetedora de todas as associações das formas nos domínios inumeráveis do cosmos, ou seja, é ela que mantém todo o universo, do qual conhecemos o elétron. O elétron é uma palavrinha nossa conhecida. Como se o Sol fosse o centro, o núcleo do átomo, nós temos os planetas girando ao redor do Sol como se fossem as partículas, e aí elas indo e voltando emitem luz, que são os elétrons que ficam rodando por ali. Do qual conhecemos o elétron como sendo um dos corpúsculos base nas organizações e oscilações da matéria. E aqui nós estamos falando da matéria material, mas existe a matéria pensamento. Interpretaremos o universo como um todo de forças dinâmicas, não para, é dinâmica, é movimento, expressando o pensamento do Criador. E superpondo-lhe a grandeza indevassável, encontraremos a nossa matéria mental, aquilo que pensamos, que nos é próprio de cada um de nós, em agitação constante. Alguém consegue ficar sem parar de pensar aí? Plasmando as criações temporárias. Se eu pensei numa flor, eu estou plasmando, a flor aparece aqui no fluido universal. Nós não estamos vendo, por causa dos nossos olhos materiais,
mas a espiritualidade está toda vendo. Se eu pensei no sujeito que me buzinou e passou com a moto, quase passou por cima de mim, tomara que ele caia. Se ele imaginar ele caindo de moto e arrastando as costas no chão. Aquilo é formado na mente, assim, sai da mente, é formado no fluido universal. E os espíritos estão tudo vendo. Então, essa matéria mental que nós produzimos e forma essas criações temporárias, porque eu já mudo meu pensamento para outra coisa, não é assim? Eu preciso ganhar o dinheiro para comprar o feijão, lá em casa tá sem arroz, né? Tá sem feijão, tá sem arroz, aí eu começo a montar as panelinhas vazias, tudo aqui. Adstrita a nossa necessidade de progresso, isso é individual. Então nós formamos os compúsculos mentais, como um alicerce vivo de todas as realizações nos planos físico e extrafísico. Encontramos o pensamento como um agente essencial. Entretanto, o pensamento, gente, ele é matéria. Porque a hora que nós pensamos, nós produzimos a imagem no fluido universal. É material. Não é abstrato, é tangível. Que isso, então, é chamado de matéria mental. Temos ainda aqui as formações corpusculares como bases nos sistemas atômicos em diferentes condições vibratórias, considerando os átomos tanto no plano físico quanto no plano mental. Então nós temos os sistemas de átomos físicos, formando essa matéria, e nós temos também no plano espiritual, que nós não estamos vendo. É só isso que está falando isso aqui. Então a nossa mente está lá trabalhando, o tempo inteiro trabalhando, pensando, endoidando, para conseguir as nossas coisas materiais. E André Luiz nos conta assim, ó. Estudamos, André Luiz está falando, viu? Sou eu não. Estudamos o pensamento ou fluxo energético. É um fluxo de energia. Vai fluindo do campo espiritual de cada um deles, de cada um dos seres, a se graduarem nos mais diversos tipos de onda. Ele começa então a falar de onda. Desde os raios supra-ultra curtos, em que se exprimem as legiões angélicas, de Chico Xavier para cima, Madre Teresa de Calcutá, as ondas são curtinhas, pertinho uma da outra. Passa dos raios gama, né? Para quem estudou química, tá bacana. E através de processos ainda inacessíveis à nossa observação. Olha a humildade do ser. Ele falou de ondas ultra curtíssimas dos seres angelicais. Mas, ó, gente, é inacessível ao meu conhecimento. Eu não estou lá. Eu ainda estou cá embaixo. Ele falou aqui agora, inacessíveis à nossa observação. Eu não consigo ver isso ainda, não. Passando assim pelas oscilações curtas, médias e longas em que se exterioriza a mente humana. A nossa mente, então, trabalha em ondas curtas, médias e longas. Médias, rádio, nós temos aí, né? AM, FM, televisão, aí tudo isso aqui, ó. Isso aí nós captamos, é normal, é do nosso ser. Até as ondas fragmentárias, ou seja, elas estão quebradas, dos animais, o cachorrinho, o gatinho, o passarinho, cuja vida psíquica ainda em germe, ele está desenvolvendo a questão psíquica dele, a mente dele, psíquico, o psique. Somente arroja em si determinados pensamentos ou raios descontínuos. Não é que o bichinho não pensa, ele não é irracional, ele é racional de tempo em tempo. Não é assim? De tempo em tempo. Então, os animais, eles têm ondas fragmentárias, porque ele pensa outra hora, ele não pensa, ele pensa outra hora, ele não pensa, está desenvolvendo o psiquismo dele. Nós, humanos, estamos trabalhando em ondas longas, médias, curtas, à medida que nós vamos vibrando, nós vamos ver agora. E os seres angelicais, ondas ultra curtíssimas. É necessário isso tudo, Cláudio? Não estou entendendo nada disso. É necessário. É necessário porque nós estamos falando de ciência que vai juntar com tudo que Jesus nos disse.
Então, em relação à matéria mental e essa matéria física nossa, acomodados às impressões comuns da criatura humana, quais são as expressões comuns, normais nossas? No nosso dia a dia, eu preciso pegar o carro, buscar minha esposa, eu tenho que comprar o feijão que lá em casa acabou, né? Ligo o fogão, o nosso pensamento ali. Os átomos mentais que nós estamos produzindo, os pensamentos inteiros, os átomos inteiros, já são inteiros, regularmente são excitados pela dinâmica do raciocínio. Nessa esfera de pensamento, vão produzir ondas muito longas. Então, essas pessoas que vivem no seu dia a dia apenas pensando na coisa material, estão pegando onde é que eu estou indo aqui? Estou pensando só na coisa material. Ele tem onda longa na cabeça dele, só emite ondas longas. O que é essa onda longa? São ondas de simples sustentação da individualidade. Ele só pensa nele, no eu, no egoísmo, na autossustentação, na matéria, de ganhar dinheiro, pôr no cofre, guardar, comprar um carro. É só para mim, é o eu. Olha só onde é que a coisa vai andando, hein? Correspondendo à manutenção de calor. É só a manutenção do seu calorzinho para você viver ali, que você está nesse grau evolutivo aí. Agora, se os nossos pensamentos, se os elétrons mentais, não é o átomo inteiro agora, já é um elétron mental, na órbita dos átomos da mesma natureza, a causa da agitação em estado menos comuns da mente, menos comuns, não é o nosso dia a dia, não. Quais sejam o de atenção, quando eu estou estudando, quando eu vou realizar um estudo desse, quando eu estou prestando atenção, o que eu vou fazer para ajudar fulano? Em estados menos comuns da mente, os de atenção, tensão pacífica, tensão pacífica. A pessoa está me agredindo e eu estou calma, calma, calma. Não faz isso, calma. Tensão pacífica. Em virtude de reflexão, como eu posso ajudar fulano? Ou oração natural, ô pai, me ajuda. Natural, uma oraçãozinha natural. O campo dos pensamentos exprimir-se-á em ondas de comprimento médio. Já acelerei o processo, porque agora não é o átomo inteiro, é elétron. Ou de aquisição de experiência. Eu estou crescendo. Já estou crescendo. Eu estou prestando atenção. Eu estou crescendo. Se eu for para o boteco, não. Eu estou lá no primeiro, né? Bacana? Se eu estou estudando, eu já estou nesse aqui, ondas médias. Porque eu estou ganhando experiência. E se a excitação nasce dos diminutos núcleos, é lá do núcleo do átomo mental, em situações extraordinárias da mente. Que situação extraordinária da mente é essa? Quais sejam as emoções profundas? Chorei porque o meu cachorrinho morreu. É uma emoção para mim profunda. Chorando porque a minha tia faleceu. Porque meu filho não pôde me ver. É uma emoção, um sentimento. É a parte mais nobre, está caminhando para o amor. As laboriosas e aturadas concentrações de força mental. Vou trabalhar para os pobres, levar alimentação para ele. Eu estou preocupado em acender a vela? Não. A vela é onda longa. Levar a imagem é onda longa. Emitir um trabalho de raciocínio, preocupado com as pessoas doentes e sem poder de adquirir o alimento, preparar o alimento com carinho e amor e levar para eles, é onda curta. Entenderam o que a Maria Luísa falou no início? É isso. É isso que ela está falando aqui. E esses raios muito curtos ou de imenso poder transformador do campo espiritual. Já comecei a produzir a minha luz. Aqui
A caridade cobre a multidão de pecados. E tem tantas outras que a gente pode falar aqui, né? Está em nós. Compreendemos assim perfeitamente a matéria mental, é o instrumento sutil da vontade. Porque se você só tiver vontade de ir para o boteco, tudo bem. Deus permite. Faz parte da justiça divina aceitar você como você é. Esperar o tempo necessário para que você possa evoluir. Nós estamos falando aqui de mais de 40 pessoas e cada uma no seu processo evolutivo. É um degradê de luzes, assim, enorme. Vocês vão estudar lá as ondas mentais e vão ver a cor da luz, que sai do vermelhão e vai até o âmbar. Cores lindas. Atuando nas formações da matéria física, gerando as motivações de prazer ou desgosto, alegria ou dor, otimismo ou desespero, que não se reduzem efetivamente a abstrações. Não é abstrato, você está sentindo, você está produzindo essa matéria mental. Ela é palpável, ela está presente, ela é física, ela é material. Por representarem turbilhões de força em que a alma é o espírito encarnado. Então fala alma. Porque nós, quando estamos na Terra, estamos produzindo, vivenciando de forma mais pesada do que no campo espiritual. Que vivemos também no campo espiritual produzindo isso, mas aqui ele fala de alma. O espírito ligado à matéria. E cria os seus próprios estados de mentação indutiva. Eu me induzo a querer gostar daquilo, fazer aquilo, depende da minha vontade. Então eu vou produzir luz ou sombra, vitória ou derrota, infortúnio ou felicidade. Olha a justiça divina chegando em nós, de acordo com aquilo que nós queremos, que nós produzimos e que nós atraímos com a nossa própria vontade. Eles não dizem, no dizer popular, que o mal vem primeiro em nós do que naquele outro que queremos produzir? Está aqui a verdadeira. É verdadeiro. Então, quando a gente emite uma ideia, passamos a refletir aquelas ideias que se assemelham, porque os nossos irmãozinhos que estão ao nosso redor, né? Vou dar um exemplinho bem clássico aqui. Vão acompanhar essa nossa ideia. Se eu só penso no boteco, quem é que vai estar do meu lado? Quais os irmãozinhos vão estar do meu lado? Os botequeiros. Entendeu? Se eu gosto de boteco, o outro me chamando, vamos assistir uma ópera? Vai cantar? Eu não gosto disso. Aí ele vai buscar um que goste. E é assim as associações. São assim. Então essas afinizações, elas ocorrem pelo que pensamos e que produzimos em nosso campo ambiental. Então essa ideia para logo se corporifica, igual eu expliquei para vocês no campo mental, com intensidade correspondente à nossa insistência em sustentá-la. Fulano fez isso comigo. Eu vou pegar fulano, eu vou esfolar o pescoço dele. E aquilo vai crescendo, e você vai insistindo naquela ideia, vira uma monoideia, né? Intensidade e correspondência à insistência de sustentar aquela ideia. Então você começa a refletir isso, mantendo-nos assim espontaneamente em comunicação com todos que nos esposem o modo de sentir. Eu vou atrair aqueles que querem vingança, aqueles que querem a maldade, que querem tudo aquilo que eu estou pensando em fazer. Então se eu começo a ler os romances espíritas, estudar os processos comunicativos, a mediunidade, ler apenas os romances e orar e ajudar os demais, será que aquele povo que quer fazer mal aos outros vai encostar em mim? Não. Nossa senhora, não gosta, eu só gosto de fazer isso, eu quero ficar perto dele, não. Ele gosta do boteco, eu só quero a ópera. Então, os espíritos estão atuando em nossas vidas sutilmente. O tempo inteiro, a todo instante. A gente perceber que isso mesmo. Exatamente. Como diz
Eu não lembro o número da pergunta e da resposta do Livro dos Espíritos, mas é isso mesmo. É, né? Que eles nos dirigem. A todo tempo, a todo instante. Se nós permitirmos. Então, quando vem um pensamento ruim, e eu já testei isso várias vezes e estou praticando, isso é de cada um de nós, eu vou mudar o pensamento. Sabe esses dias que estão tumultuados e nós estamos ficando chateados, cansados, dá vontade de chorar de vez em quando, uma ansiedade. Eu mudo o pensamento, nossa, eu vou pensar nas flores bonitas, numa coisa gostosa que eu quero fazer, eu vou tomar água gelada, eu vou fazer uma coisa. Você tem que mudar, você tem que sair daquela idealização que você está sendo atraída por ela por causa disso. Porque então você só vai caindo naquele abismo e vai caindo naquele abismo. É como se você estivesse andando num abismo. Aqui está o abismo, você está na estradinha e ela é miudinha e você só olha o abismo. E do lado de cá tem um campo de flores. Largo, longo, lindo, mas a sua preocupação é com o abismo. Então isso vai te atraindo, até uma hora que você escorrega e cai. Porque você só pensa no abismo. Entenderam a associação? Então, para a valorização e enriquecimento do caminho que nos compete percorrer, recebe dessa mesma vida que nos acalenta, que deve servir o tesouro do cérebro, por intermédio do qual o cérebro é matéria física, André Luiz falando, por intermédio do cérebro, ele é um mecanismo, um instrumento, que exteriorizamos as ondas que marcam a individualidade. Eu tenho as minhas ondas, Maria Luísa dela, cada um a sua onda. Porque cada um produz o seu próprio pensamento de acordo com a sua própria vontade. E no concerto das forças universais, aquele tanto de instrumento tocando, a gente absorve aquelas com as quais podemos entrar em sintonia. Não tem aquelas pessoas que você chega perto dela e assim, nossa, eu queria ficar perto dessa pessoa aqui o dia inteiro, ela é levinha demais, é bom, me dá vontade de ficar abraçado com ela aqui. Não é assim? E tem uns que você chega perto e não vai, você já quer afastar dali, que não cola, não deu liga. Não é assim? Porque cada um produzindo a sua energia, o seu campo pode entrar em sintonia ou não com aquela pessoa. Ampliando os recursos do seu cabedal de conhecimento, dos quais se deve aproveitar no aprimoramento intensivo de si mesmo. O aprimoramento é nosso, no trabalho da própria sublimação. Na pergunta 779, Allan Kardec pergunta sobre a questão da progressão, né, dos mundos. A força para progredir aure o homem em si mesmo ou o progresso é apenas um fruto do ensinamento? E a resposta também é bacana, né? O homem que a desenvolve por si mesmo naturalmente. Nós vimos como isso se dá. Essa evolução ela é individual e cada um aproveita, bem ou mal, aquilo que passa a todo instante da vida. Desde no momento de ondas longas, que você está lá só preocupado em fazer a comida, o almoço, sei o quê, papapá para o filho, e o filho chega e te agride. Olha a oportunidade de crescimento. Você vai ali continuar na onda longa, ou você vai reverter o processo, ou você vai crescer ali. Onda média, calma. Faz oração, onda curtinha. Melhora aí o ambiente, meu filho, tranquilo. Pois não. O que houve? O que você está chateado? Vem cá, dá um abraço na mãe. Entenderam o processo? Então esse homem desenvolve por si mesmo naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente, é óbvio. É da lei de Deus que cada um seja o condutor do seu próprio crescimento. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Então a sociedade vive para que possamos uns ajudar aos outros. Parábola do bom samaritano. As ondas daquele que parou
produzir da sua mente, que deu, que levou lá, curou as feridas, levou para o hotel, para a estalagem. E o progresso moral acompanha sempre o progresso espiritual, intelectual? O senhor decorre dele. Mas é óbvio que decorre dele, porque você tem que desenvolver o conhecimento para então você entender e separar o bem do mal. Então esse processo evolutivo. Mas nem isso não ocorre imediatamente, não segue imediatamente. Nós temos pessoas hiperinteligentes aí produzindo um mal danado para várias pessoas. Como pode o progresso intelectual gerar o progresso moral? Fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, ele pode escolher se ele quer fazer o bem ou se ele quer fazer o mal. Pensando só no egoísmo, nele, nas ondinhas longas dele. Então, o desenvolvimento do livre-arbítrio, da sua escolha, daquilo que você quer fazer, acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Eu sou inteligente, eu sei bem o que eu estou fazendo, porque a minha consciência está me avisando, apesar de eu não saber nada desse negócio de ondas, mas eu sei que eu estou fazendo mal para alguém, porque está ali, ó. Mas é o caminho que eu escolhi, é escolha, é vontade. Eu não quero mudar para um ser melhor ainda, mas vai chegar lá. Aí o ato, ele tem mais responsabilidade. Porque quando não sabe e está praticando, é uma coisa. Agora, quando sabe e está praticando, a culpabilidade é maior. Porque você está sendo refreado pela sua consciência e mesmo assim você insiste em errar. E continua as perguntas. Como é neste caso que muitas vezes sucede que os povos mais instruídos, às vezes, né, são os mais pervertidos também. Nós temos casos assim? Temos. E nós temos pessoas hiper aí, dominando todo o planeta, hiper instruídos e são pervertidos. O progresso completo constitui o objetivo. Os povos, porém, como os indivíduos, só passo a passo atingem. Porque, não é assim, nós somos brasileiros, tem os europeus, tem os americanos, não é assim? Mas aqui eu sou Montes Clarence, mas eu sou do bairro São José. O outro é do. Então, assim, essa população aqui está crescendo junto, um conhece o vizinho. E se eu estou dando um bom exemplo, o outro copia, o outro melhora. Ah, a lei de sociedade, a lei de justiça divina fazendo efeito em sociedade. E aí o outro vê, esse bairro melhora, o outro ajuda, junta fulano do outro bairro, o outro do outro, vamos fazer uma cesta, uma feijoada para ajudar. E a coisa vai aumentando. Então, só passo a passo atinge esse progresso do povo como um todo. Enquanto não lhe haja desenvolvido o senso moral, pode mesmo acontecer que sirvam da inteligência na prática do mal, que é o que mais acontece. É o caminho mais comum. O moral e a inteligência são duas forças que só o tempo chegam a equilibrar-se. É tempo, e esse tempo é de cada um. Então, quando a humanidade se submeter à lei de amor e de caridade, estiver vibrando numa onda de paz e amor, quando isso tiver já desenvolvido entre os povos da terra, deixará de haver o egoísmo em onda muito longa, que eu pratico em mim mesmo como egoísmo, fazendo mal, gerando em mim um processo de karma interno, de lesão perispiritual, que vai se manifestar no corpo físico. É a lei de Deus. A todo instante, a todo momento. Então, o fraco, o pacífico já não serão explorados. Nós não temos isso na Terra ainda. Tal a condição da Terra quando, de acordo com a lei de progresso e a promessa de Jesus, se houver tornado o mundo ditoso, que está pertinho, né? Por efeito do afastamento dos maus. Estão vivendo isso agora, né? Estão nascendo entidades de luz em todos os países. E os maus já estão sendo afastados. Aqueles que estão insistindo em permanecer praticando o mal para os demais. É lei da sociedade. Então são afastados. Segundo aquela lei,
a lei de amor, justiça e caridade, esse mundo esteve material e moralmente num estado inferior ao que hoje se acha, e se alcançará, sob esse duplo aspecto, a um grau mais elevado. Ele está chegado a um dos seus períodos de transformação em que o orbe expiatório mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. Então nós evoluímos à luz do educandário, no aprendizado da nossa vida terrena, a cada instante que vivenciamos aqui, com ações e reações, para que possamos nos melhorar. E se a gente não fizer isso, e isso urge, seremos levados para um planeta onde intelectualmente seremos diferenciados, mas ainda moralmente inferiores, para dominar as criaturas, ver coisas que a gente vê aqui na Terra, né? Porque na Terra, então, imperará a verdadeira lei de Deus, que é a lei de amor, de justiça e caridade. Esse trechinho do Evangelho do capítulo 9, do item 8, eles nos traz uma coisa tão linda, porque ela explica tudo isso num conceito filosófico fantástico. A lei de amor substitui a personalidade, o eu, o egoísmo. A lei de amor, porque quando a pessoa ama, ele não pensa em si, ele pensa no próximo. Então, ele substitui a personalidade pela fusão dos seres. Eu preocupo com você, eu estou com você, nós somos unidos pelo amor. Extingue, portanto, as misérias sociais. Porque eu vou compartilhar aquilo que é meu. Eu não vou pisar no pescoço do outro para eu ganhar um pouco a mais. E para eu ter 3 carros, 5 iates, que eu não vou lá uma vez nem por ano, 2 aviões. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, essa coisa terrena, essa coisa da posse, ultrapasse essa humanidade. Vá além. Ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma, nem a do corpo. Porque quem não tem a miséria na alma, está trabalhando em longas, em vez de longas, está trabalhando em ondas curtíssimas, elevadas. Ele tem um espírito de luz. O seu perispírito é nobre. Não é manchado. A necessidade de reencarnação vai se tornando menor. E ele tem a verdadeira paz saindo dele mesmo. Ele não busca a paz lá fora. A paz é produzida por ele. E enfim, as 2 horas vão se terminando. Desde que se admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Não é verdade? Então Deus necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade. Porque senão não seria Deus. E se ele é soberanamente justo, bom e justo, não pode agir caprichosamente, nem com parcialidade. Eu não vou agir com Claudinho de um jeito, com Maria Luísa de outro jeito. Tem que ter uma lei única. E essa lei está em nós, na nossa consciência, saindo de nós mesmos. E o mecanismo é aquele que a gente explicou para vocês aqui. O que nós estamos pensando, o que nós estamos produzindo e de que forma estamos aproveitando a nossa vida aqui. Então Deus não vai falar assim, não, eu estou de olho em você, viu? Você está errando. Não, não é assim, né? Já está. Está tudo aqui no mecanismo científico. E por isso que essa doutrina é maravilhosa, porque ela nos traz todas essas colocações, nos ensinando a ciência, nos ensinando a filosofia
o amor divino, que então é a religiosidade em nós, e por isso ela é religião. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Olha. Senhor Jesus, Mestre amado, irmão maior de todos nós, que nos chegou há mais de 2000 anos, trazendo esta boa nova, para que pudéssemos compreender sobre as bondades e a felicidade que há em nosso templo e que em nós foi colocado todo o amor e toda a sabedoria e toda a justiça divina. E que ainda inconscientes naquela época de tudo isso, praguejávamos e produzíamos o mal muito mais que hoje. Então, Senhor, estamos num processo evolutivo, individual e ao mesmo tempo coletivo, porque estamos com nossas famílias. E encarnando e desencarnando, vamos aprendendo a ser melhores. Porque vários de nós agora entendemos aonde estamos situados e como funciona a tua verdadeira lei de amor e de caridade. Agora, Senhor, que esta lei nos chama a ser cumprida, é necessário que tenhamos um pouco mais de boa vontade, que possamos dar um passo além daquela necessidade única e física de viver nesse campo material ao qual estamos presos temporariamente. Oh Jesus, muito obrigado por estar conosco a todo tempo e a toda hora. Obrigado pelos mensageiros que nos enviam, nos trazendo os conhecimentos através dos livros, através da voz e tantos outros sistemas mais modernos que vêm surgindo para que possamos compreender de fato como funciona a lei de Deus e nos convidar de forma mais amorosa e firme a segui-la, que possamos abrir os nossos braços e abraçar os nossos irmãos desta casa, abraçar os irmãos do meu lar, do nosso lar, que possamos enxergar os nossos vizinhos com olhos de amor e os necessitados com olhos de caridade, e que possamos orar pelos aflitos e sairmos mais desta individualidade passageira. Ô Senhor, obrigado por esses dias. Obrigado pelas provações e pelas dores, porque são através delas que possamos refletir nos nossos comportamentos. Obrigado, Senhor. Muito obrigado por mais esta existência. Que assim seja, graças a Deus.